Até o Maduro já comentou esse caso. É isso mesmo, não é brincadeira. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, condenou o ataque em Brasília e manifestou solidariedade a Lula, apesar dos recentes desentendimentos entre os dois países. O aceno de paz entre Lula e Maduro foi feito em um comunicado oficial que diz o seguinte, abro aspas: a República Bolivariana da Venezuela expressa sua enérgica condenação contra os recentes atentados, usa essa palavra, né? Atentados, para tratar de um caso que, como a gente está dizendo aqui, foi uma morte individual, do dia 13 de novembro de 2024, ocorridos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, que tem como objetivo estremecer a paz do governo e suas instituições, manifestando sua absoluta solidariedade com o presidente Lula e todo o povo brasileiro. Fecho aspas. Como interpreta, hein, professor Marcelo Suano, essa manifestação? O Maduro está tentando, de alguma forma, voltar a ter proximidade com o Lula, porque ele sabe que é a única pessoa que pode, de alguma maneira, dar respaldo para ele aqui na América do Sul, uma vez que o Brasil é uma potência, queira ou não queira. Apesar do PT, apesar do governo atual, o Brasil é uma potência. E os outros estão com o pé na porta, né? O Milei, o Trump estão vindo no veneno, né? Ele inicialmente imaginou que ele ia poder bajular o Trump, só que o Trump não aceitou a bajulação dele. No início ele pegou, declarou, deu os parabéns, imaginando. O Trump simplesmente ignorou, porque não vai tratar um ditador configurado como tal, como se fosse um aliado daquilo que são os valores norte-americanos e os valores ocidentais. Então é uma tentativa dele se aproximar, sim. A questão é, primeiro, Sua Excelência, o presidente da República do Brasil, vai fazer de conta que tudo passou batido. Por quê? Porque ele precisa, de alguma forma, apaziguar os ânimos com aqueles que são os seus aliados morais. Eu vou colocar dessa maneira. Porque ali é uma aliança moral, não é nem uma aliança ideológica. Deixemos de lado a ideologia. Os dois têm os mesmos defeitos de espírito. Queira ou não queira, então ele precisa apaziguar. Tem mais um detalhe, só para que a gente possa verificar. Olha que coisa absurda. Recentemente eu estava vendo uma comparação entre a força militar da OTAN em relação a uma outra frente. Sabe qual é a frente que as pessoas estão considerando? BRICS, com os 9 membros e mais os outros configurarão 13 membros. Significa o quê? O Brasil, se tivéssemos numa guerra fria do século XX, ele estaria configurado no Pacto de Varsóvia e não na OTAN. É basicamente o que está sendo feito. Então, nesse sentido, o que é que o Maduro faz? Veja, nós vamos ter que estar juntos, porque o Trump não vai olhar para o seu governo da maneira como ele olha para o Brasil. Ele sabe que o Brasil precisa ter espaço. E o senhor interfere nisso. E nós não podemos estar brigando. Essa é a ação que ele está fazendo agora. É um elogio dizendo o seguinte: estou do lado do Lula contra esses atos que são da oposição. E esses opositores são marginais terroristas. Por quê? Apenas porque contestam os nossos erros e não admitem os nossos desvios morais. Isso significa terrorismo para eles. Então ele já está deixando o posicionamento. Certamente o Celso Amorim vai arranjar uma maneira de conversar com ele. Eles vão esperar esfriar tudo e fazer de conta que o Maduro cumpriu aquilo que era exigência superficial e midiática do governo brasileiro. Porque o governo brasileiro não está preocupado em trazer democracia para a Venezuela. Ele está preocupado em se defender numa espécie de marketing político pessoal diante do mundo. Porque o sonho do Lula e desse governo é mostrar o Brasil como líder do hemisfério sul. Coisa que nunca será. Em especial, estão servindo de escada para tudo aquilo que a China deseja. Os chineses estão certos em defender os seus interesses. Nós é que estamos errados em destruir o nosso país, destruir o nosso povo, destruir o nosso patrimônio e servir apenas como bucha de canhão para quem sabe o que quer. Ponto. Infelizmente, o Maduro vem a rebote disso e está tentando trazer mais elementos. Depois, no final, se tu puder, eu poderia apresentar a medalha do Marcelo Bella. Poderia? Vá agora, professor. Cara, é uma grande honra. Marcelo, ficou no meio do caminho. Aí. Eu pedi, pessoal, deem uma olhada nisso aqui. Isso é uma medalha, foi a mais recente comenda que o Marcelo Bella recebeu da Polícia Militar de São Paulo. Que bacana. É uma comenda que entregar para uma personalidade como Marcelo Bella traz lastro para a medalha. E eu faço sempre questão, Marcelo, de mostrar essas tuas comendas. Parabéns. Por uma razão muito simples, para ver o que são instituições que tentam, de todas as formas, mostrar que elas preservam valores. E eu falo isso para atingir uma instituição que é muito sagrada para mim, que é o Exército Brasileiro. Tem que ter a mesma vergonha na cara. Medalha, comenda, não se dá para qualquer um. Se dá para aquele que traz lastro para a própria medalha. Pensem nisso. Muito obrigado. Parabéns. Muito Parabéns, obrigado. Bella. Muito obrigado. Olha, esse caso de ficar colocando o Bolsonaro no meio da história é a mesma coisa de querer manter preso para sempre aquelas pessoas que ficaram no 8 de janeiro manifestando
a sua ideologia política. Ali nós estávamos vivendo uma fase onde nós estávamos falando sobre eleições, né? Ali havia ainda uma disputa eleitoral, apesar de já Lula ter sido considerado vencedor nas eleições para presidente, ali havia ainda essa disputa e essa diferença. Hoje não. Hoje qualquer outra crítica já é relacionado aos desmandos que o governo brasileiro, a sua base e os seus aliados estão fazendo. Eu não quero saber se foi terrorismo ou se foi suicídio. Eu quero saber o corte de gastos. Vai ter corte de gastos? Isso é muito mais importante. Agora, outra coisa, eu quero fazer um apelo a você de direita, que se considera de direita extrema. Não faça nenhuma manifestação violenta, não faça críticas violentas, porque você está impedindo ou dando chance para que a esquerda possa falar mal da direita. Então vamos trabalhar no campo dos argumentos, que sempre foi o que o Bolsonaro falou. Nosso presidente Bolsonaro, ele está inelegível por quê? Porque ele fez uma reunião com os nossos embaixadores aqui, presentes aqui no Brasil, para falar um pouco sobre as dúvidas dele em relação ao processo eleitoral. Isso era prerrogativa dele, era a opinião dele, ele poderia ter feito isso. Ele não fez nada inconstitucional. Quanto a golpe é uma coisa que precisa ser feito como foi feito na República, onde o Marechal Deodoro e todo o exército ali se uniram contra ali o rei. E aí pegaram em armas e disseram assim para o rei, ou vão embora, ou você vai ser preso, ou vai ser morto. Exatamente, na calada da noite. Então isso o golpe precisa de armas, precisa de força. Ali não tinha arma nenhuma, talvez um batom em uma mão bolinha de uma mulher, né? Uma mão de mulher, né? Ah, claro, haviam baderneiros que fizeram um quebra-quebra. Agora, e os quebra-quebras que a esquerda já fez, botando fogo em ministério, entrando em repartições públicas e fazendo quebra-quebras, esses foram considerados terroristas? Eles estão presos, por sinal, ou usando tornozeleira? Não. Olha, pau que bate em Chico, bate em Francisco. E quanto ao Maduro, né, o Maduro, presidente da Venezuela, é um presidente, na verdade, criminoso de um narco-estado. Eu tenho encontrado pelas estradas, quando eu saio por aí com a minha moto viajando, pessoas da Venezuela trabalhando aqui no Brasil. E eu pergunto para eles, como é que é lá? Eles dizem que é muito pior do que mostram na televisão. Lá tem assassinato liberado por dia, né? A céu aberto, claro, de forma clara, feita pelo governo contra seus opositores. Então, boi preto anda com boi preto, boi branco anda com boi branco. Boa.